ainda não. E você, ô Josias, como é que você analisa essa entrevista do Flávio Bolsonaro ontem e a reação dos bolsonaristas, chamando ele de frouxonaro? Houve um tempo, Fabiola, em que a autofagia era uma doença da esquerda, era identificada como uma doença da esquerda. Mas a fome com que o bolsonarismo se volta contra si mesmo, às vezes, revela que os devotos do Bolsonaro herdaram a fúria canibal dos índios caetés, os índios que comeram o bispo Sardinha em 1556, lá no litoral de Alagoas. Bolsonarismo herdou a fome dos caetés. E aí foram mastigar até o Flávio Bolsonaro. E mastigaram porque ele disse que é contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele sabe, ele é senador, ele sabe que não há a menor hipótese de o Senado aprovar uma coisa como essa. Mas ele manteve a lógica do bolsonarismo quando questionou a legitimidade do ministro do Supremo, defendeu o arquivamento dos inquéritos estrelados pelo pai dele, né? Essa entrevista foi risível, né? É uma entrevista. Ele disse na entrevista que o pai não tentou dar golpe de Estado e comparou com a venda de um terreno na Lua. Ah, se eu quiser vender um terreno na Lua agora, você vai aceitar? Disse que jamais passou pela cabeça do Bolsonaro se asilar na embaixada da Hungria, utilizar aquela passagem dele pela embaixada para fugir do alcance da Polícia Federal. Aí ele diz a certa altura, se ele quisesse ir lá pedir asilo, ele tinha ficado lá. E a questão toda é que não tem nexo, nada do que ele fala tem nexo. Porque não estamos falando de vento. A tentativa de golpe foi colocada no enredo da Polícia Federal pelo próprio Mauro Cid, que foi o ajudante de ordens do pai do Flávio Bolsonaro. Um relato constrangedor, é, é, que se você leva a sério o Mauro Cid, como a Polícia Federal está fazendo, você descobre que esse negócio de vender terreno na Lua, o Bolsonaro tentou converter a democracia num loteamento lunar mesmo. E ele expôs a escritura que estava ali na forma de minutas de golpes aos comandantes militares. A questão é que o general Freire Gomes, do Exército, o brigadeiro Batista Júnior, da Aeronáutica, eles contaram lá para a Polícia Federal que eles se recusaram esse convite do Bolsonaro para levar as Forças Armadas para o mundo da Lua. Então, e para desassossego do Flávio Bolsonaro, do pai dele, tentar golpe já é crime, é o que prevê a legislação. E aí vem os pernoites na embaixada e ele fala: não tem esse papo de fugir, de pedir asilo, mas ele não consegue dizer por que que o pai foi para lá, por que que ele passou 2 noites na embaixada. Aí ele pede para todo mundo se fazer de bobo. Ele diz: olha, o meu pai lá, o senador Bolsonaro, sei lá como ele se refere ao pai, não comentou comigo, ele não se abre para ninguém. Então ele diz: não foi pedir asilo, não foi fugir da Polícia Federal, mas não sabe para que que o pai foi para lá. É inexplicável, de fato, né? E aí, nessa mesma entrevista, ele diz que não defende as milícias. Aí realmente, ele, quando deputado estadual, ele homenageou com menções honrosas na Assembleia Legislativa do Rio dois ex-PMs lá tóxicos. Um se chama Ronald Pereira e o outro é o Adriano da Nóbrega. Esses personagens eles chefiaram lá o célebre escritório do crime no Rio de Janeiro. O Adriano ele ganhou, além da menção honrosa, ganhou a medalha Tiradentes, que é a honraria mais cobiçada da Alerj. O Flávio Bolsonaro deu para ele. A mãe desse miliciano foi empregado na rachadinha lá do gabinete do Flávio Bolsonaro, a ex-mulher dele também. Então, não dá, Fabiola, é um negócio. é, é, Se o Flávio Bolsonaro diz que não gosta de miliciano, aí tudo é possível no país. É um negócio. é, não dá. Fica evidente, se você assiste a entrevista, fica evidente que a família Bolsonaro de fato não gosta de nada errado, não suporta golpe de Estado, não gosta de milicianos, somente um pouquinho. Foi até a tua coluna, né? Somente um pouquinho. É, Eu queria, que você estava falando sobre a história da embaixada, eu queria colocar aqui o trecho desse momento no qual ele fala sobre a embaixada, porque que o Bolsonaro esteve lá. Vamos assistir esse trecho. O fato é que se ele quisesse ir lá pedir um asilo político, ele tinha ficado, né?
Então, a partir do momento que ele me conta isso, se não me engano, foi lá em Mambucaba já, que ele tinha passado uma noite ou 2 noites lá na embaixada, eu pensei, bom, tá bom, você passou lá, tá aqui agora, tá em Angra dos Reis. Ou então, Mas se o senhor quisesse pedir descarta asilo político... categoricamente que ele vai pedir asilo na embaixada? Não, O senhor- claro que não tem essa história, Fábio. Nenhuma Não tem possibilidade. porquê. Olha o que ele está fazendo pelo Brasil, arrastando gente Brasil afora. Ele está mostrando ali o carinho que o público do brasileiro tem com ele, do reconhecimento do bom presidente que ele foi. Não tem esse papo de fugir, de pedir asilo. A gente vê que normalmente, se houvesse ali uma preocupação dele de ser preso, né, ele ia num feriado. A Eu prisão acho que dos ele- assassinos da Marielle foi num domingo, por exemplo. Pois é, mas situações O que atípicas. ele foi fazer lá? Se não... Não, olha só, ele não fala para mim, não falou não para a fala. imprensa. Acho que nem para a mulher dele ele falou que ele foi fazer lá. Mas ele, assim, ele tem um super relacionamento com um monte de gente no mundo afora. O Sakamoto Imagina até isso, virou Fabiola. olho. Ele não fala Você nem pra imagina a mim, nem pra mulher dele. Michele Bolsonaro, Você sabe que Michele quando Bolsonaro, a ajudadora, ele, não sabe o quando número foi do estado. questionado, quando foi questionado na porta do Teatro Municipal, quando ele estava na homenagem lá pra Michele, foi perguntado a ele por que ele passou 2 noites. Aí ele virou e falou assim: tem muita mulher aqui, eu não posso falar. E agora tá dizendo que nem pra mulher falou, nem pra ele. Por que eles estão usando isso, hein? O É silêncio. porque é inexplicável, né, Fabiola? Não É tem uma inexplicável. explicação. Não tem uma explicação plausível, senão a, a, a de que ele foi para lá com receio de ser preso, a, a instalação da embaixada tem imunidade, você não pode, a Polícia Federal não pode entrar lá sem autorização. Então, se houvesse uma ordem de prisão naqueles dias, estávamos no carnaval, eh, era absolutamente plausível, não era algo negligenciável. Ele vai lá, passa 2 noites. E o Bolsonaro é um personagem meio neurótico com os riscos, tem receio, enxerga fantasmas em toda parte, não é? E ficou entendido que essa visita dele à embaixada deixou no ar a impressão de que ele não está disposto a cumprir um eventual mandado de prisão, mesmo depois de uma condenação definitiva. Ele já tinha fugido lá para a Flórida, voltou, fez esses 2 pernoites na Embaixada da Hungria, depois percebeu que não tinha saído a ordem de prisão que ele receava, ele saiu da embaixada, mas algum subterfúgio ele vai buscar, vai procurar, quando houver efetivamente uma ordem de prisão contra ele. E estamos aí ainda na dependência da deliberação do ministro Alexandre de Moraes sobre o que fazer com o Bolsonaro depois dessa descoberta, né, de que ele passou 2 dias na embaixada. O Ministério Público já se manifestou na quinta-feira da semana passada, mas o Alexandre de Moraes ainda não tomou a sua decisão, né? Agora, é ridículo, né, apenas a observação do Flávio Bolsonaro. Como alguém pode supor que o Bolsonaro passa 2 dias numa embaixada e a mulher dele, tão ciosa do compromisso do marido com a família, ajudadora do lar, não sabe onde o marido dormiu por 2 noites? Francamente, né? Imaginar que a plateia é 100% feita de idiotas.